Dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar de dois assuntos: orações coordenadas, conjunções coordenativas. Então eu vou associar esses dois temas para que a gente possa massificar esse conhecimento. Primeira coisa que eu quero te pedir: não se desespera. Por que que você precisa aprender isso? Principalmente para você entender o que estão querendo dizer a você, o que um texto quer dizer a você e como você vai aplicar isso na sua produção textual. Porque é fundamental você entender que as conjunções são palavras que vão conectar sentenças, são palavras que vão servir para você trazer, introduzir uma ideia, tá? E as conjunções coordenadas, elas vão unir duas orações que são independentes, tá? São orações que não precisam uma da outra, mas essa conjunção, ela vai unir essas duas orações de maneira a trazer a ideia geral do que está querendo ser dito, seja oralmente, seja em um texto. E você que quer aprender a escrever um texto bem feito em português, você precisa aprender sobre as orações coordenadas e as conjunções coordenativas. Tranquilo? Vamos lá então. Primeira coisa, eu vou falar de uma parte gramatical bem rapidamente, porque eu quero pegar com você o que importa de verdade. Então, a oração coordenada, ela pode estar uma ao lado da outra, sem nenhum conectivo, tá? Lembra por quê? Porque ela é independente. Ela serve por si mesma, ela se basta. Mas ela pode vir junto de um conectivo. Quando ela vier sem conectivo, ela vai ser chamada de assindética. Por exemplo, quando você vai falar da sua rotina diária, no final do seu dia você quer contar para alguém o que você fez durante o dia. Eu acordei, escovei os dentes, tomei café, tomei banho, fui ao trabalho, trabalhei, almocei, tive reuniões, fui para a academia, voltei para casa, preparei o jantar, jantei, tomei banho e dormi. Nenhuma dessas orações aqui, porque tudo isso que você falou foram orações coordenadas, existem por si só, e nenhuma delas você utilizou uma conjunção, tá? Você apenas utilizou uma vírgula. Eu acordei, vírgula. Escovei os dentes, vírgula. Fiz o café, vírgula. E por aí foi. Tudo bem? Então aqui seria uma oração assindética. Agora, para as orações que vêm seguida de uma conjunção, elas são chamadas de orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas sindéticas vão estar classificadas de acordo com o tipo de conjunção que vai introduzir essa oração. Lembrando que as conjunções coordenativas são de 5 tipos, tá? As aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Cada uma delas vai trazer para a gente uma ideia diferente. Então, por exemplo, se eu tiver uma oração que quer trazer a ideia de adição, eu vou utilizar uma conjunção aditiva. Quais são as conjunções aditivas? As conjunções aditivas podem ser e, nem, não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda. São exemplos de conjunções e locuções conjuntivas aditivas. Então vejamos as frases aqui. O cliente estava feliz e animado. Os alunos não só estudaram, como também aplicaram os seus conhecimentos. Vocês conseguem perceber que eu estou unindo? Os alunos estudaram, os alunos aplicaram, os alunos estudaram, os alunos aplicaram seus conhecimentos. Eu faço a união dessas duas orações.
Os alunos não só estudaram, como também aplicaram seus conhecimentos. Tá? Aqui traz essa ideia, olha a ideia dessa conjunção aqui. Traz uma ideia de reforço, traz uma ideia de ênfase. Olha só, eles não só estudaram, eles também aplicaram o conhecimento. Tá? É uma ideia de reforço, é uma ideia de ênfase. Perceba a diferença de os alunos estudaram e aplicaram seus conhecimentos. Aqui é uma adição pura, simples. Agora, quando eu digo não só, como também, quer dizer, eles fizeram uma coisa que é muito boa e depois fizeram outra coisa que também é muito boa. Então, eu enfatizo isso. Tranquilo? Agora, quando eu quero falar de algo que é oposto, algo que é adversário, algo que vai trazer um contraste, uma oposição. Eu vou ter aí na minha oração, vou precisar usar na minha oração uma conjunção adversativa. Vejamos quais são as opções de conjunções adversativas. Mas, e percebam como que é o mais, gente. Olha o mais aqui, tá? Não tem i e não tem acento. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, essas conjunções aqui seriam ali o pero do espanhol, tá? Vamos observar algumas orações em que a gente pode utilizar essas conjunções. O aluno estudou para a prova, mas chegou atrasado. Mas chegou atrasado. É uma oposição, é um contraste, é uma ideia de contraste. Ele sabia cantar, porém era muito tímido. Percebe que são ideias que não trazem aqui uma conexão exata, sabe? É um contraste. Porque, assim, geralmente, ele sabe cantar e ele fez sucesso por causa disso. Ele sabe cantar e foi muito bem sucedido na carreira por causa disso. Aqui, não, eu tenho uma quebra. Olha, ele sabe cantar, mas é tímido. Mas é tímido, tá? A mãe poderia ajudá-lo. Entretanto, deixou que se virasse sozinho. Então, a gente tem essa ideia de oposição. Perceba que a conjunção mais, ela aparece obrigatoriamente no começo da oração. Olha aqui, ó. Mas. Já as outras conjunções, como porém, as outras conjunções adversativas, tá? Porém, entretanto, no entanto, elas podem vir no início da oração ou após alguns de seus termos, tá? Por exemplo, eu poderia dizer assim: ele sabia cantar, era, porém, muito tímido. Eu ainda posso colocar isso aqui lá no final. Era muito tímido, porém. Não é tão comum, não é tão usual, mas eu tenho essa possibilidade, o que não acontece com o mas. Tá? O mas não me permite isso. O conectivo mas estabelece uma contraposição entre ideias. Então, é importante observar que as ideias contrapostas não são contrárias por si mesmas. Bom? E nós temos também a oração alternativa. É uma oração que vai trazer uma alternância, que vai indicar ali um fato, tá? Ou outro, ou você vai cumprir um fato, ou você vai cumprir um outro fato. Ou você vai escolher uma coisa, ou você vai escolher outra coisa. Olha só, já estou utilizando aqui na minha oração as conjunções alternativas. Então, eu tenho alguns conectivos que vão trazer essa ideia de alternância. Por exemplo, ou, tá? Não sei se vou para casa ou para o bar. Uma alternância. E aqui eu tenho apenas, eu posso ir para os dois. Eu posso ir para casa, eu posso ir para o bar, depois para casa. Tá? Agora, quando eu tenho ou, eu só posso escolher uma única opção. Ou eu vou para o bar, ou eu vou para casa. Olha só, eu só posso escolher. Ou você usa azul, ou você usa amarelo. Só tem essas duas opções. Ou você escolhe chocolate, ou você escolhe morango. Só tenho duas opções. Tá? Eu posso ter também o quer você leia o texto.
quer você não leia o texto, o conteúdo estará disponível. Então, tenho duas opções, você ler ou você não ler, mas o conteúdo segue disponível, tá? Seja de dia, seja de noite, você precisa estudar. Então, pela manhã, seja pela noite, você precisa estudar. Tem o nem, hora a hora. Nem chorar, nem sorrir, apenas buscar evoluir. Nem chorar, nem sorrir, apenas buscar evoluir. Então aqui eu tenho opções de orações coordenadas alternativas, porque estão sendo introduzidas por conjunções coordenativas alternativas. Tranquilo? Agora nós vamos ver as conjunções conclusivas. Um detalhe importante, eu vou voltar um pouquinho. Nesse tipo de oração aqui, de conjunções adversativas, elas são muito utilizadas em textos dissertativos, quando você quer trazer uma ideia de oposição após um parágrafo que você explica alguma coisa. Por exemplo, deixa eu pensar em algo aqui. Sabe-se que é necessário estudar para aprender qualquer coisa, principalmente quando se pretende aprender um novo idioma, é preciso dispor de algum tempo e dedicação. Entretanto, é muito comum vermos nos dias atuais muitos lugares ou cursos ou professores dizendo que você não precisa investir um tempo mínimo necessário. Então, percebe que eu trago uma ideia, depois eu trago um contraponto dessa ideia, que depois eu posso concordar ou discordar, mas aqui eu faço esse link entre dois parágrafos, tá? Ou entre duas frases também. Tranquilo? E aqui, na conjunção conclusiva, que vai trazer a minha oração conclusiva, eu vou utilizar quando eu quero trazer ali uma consequência, tá? Uma conclusão do que eu penso, ou de um contexto, ou de alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou dizer, portanto, é importante ressaltar que por mais que alguns professores digam que você não precise estudar alguns minutos para aprender alguma coisa, a verdade é que você realmente só vai aprender se você se dedicar. Então, aqui eu trago uma conclusão, que é introduzido por portanto. Tá? Eu posso utilizar também logo, posso utilizar o pois, posso utilizar o por conseguinte, por isso, assim, então, são opções aqui que vão de conjunções conclusivas que vão introduzir a minha oração conclusiva. E nós temos as conjunções explicativas, que são as que vão ligar duas orações, sendo que a segunda oração vai justificar a ideia contida na primeira. Olha só. Quando eu tiver uma oração aqui que justifica a ideia de uma outra oração, isso vai ser introduzido por uma conjunção explicativa, como porque, porquanto, pois. Tá? Então, quando em uma frase, uma oração apresenta uma justificativa para o falante ter dito a outra, se estabelece uma relação de explicação. Vejamos aqui os exemplos. Ande mais rápido, porque estou com vontade de ir ao banheiro. Geralmente traz essa ideia também de algo mais imperativo, de um pedido, tá? Ele não fez a prova, pois estava com dor de cabeça. Porque estava com dor de cabeça. Eu fui embora porque estava com pressa, tá? Aqui eu tenho a justificativa de ter ido embora. Aqui eu tenho a justificativa de não ter feito a prova. Aqui nós temos as orações coordenadas explicativas, que são introduzidas pela conjunção explicativa. Agora, algumas conjunções coordenativas podem assumir significados diferentes de acordo com a relação
que se estabelece entre as palavras e orações coordenadas. Vejamos que a conjunção e, ela pode exprimir valor adversativo, conclusivo, finalístico e explicativo, tá? Por exemplo, estudo muito e não sei nada. Aqui eu não estou colocando a ideia de adição, eu estou colocando a ideia de contradição. Então, se eu estudo muito, em tese eu deveria saber alguma coisa, mas eu estudo muito e não sei nada. Eu estudo muito, porém não sei nada. Tá? Conclusão: amanhã eu me mudarei e hoje vim dizer adeus. Amanhã eu me mudarei, logo vim dizer adeus. Explicativo: vai servir para enfatizar. Ela estava empregada e muito bem empregada. Ela estava empregada e muito bem empregada. Aqui você pode colocar aqui que é uma questão de ênfase, tá? E a conjunção mais, que é uma conjunção adversativa, pode exprimir valor restritivo, retificativo, atenuante e aditivo. Ela era linda, mas era um poço de falta de educação. Aqui eu estou restringindo, tá? Por mais que ela fosse linda, ela era muito mal educada. Retificação. Estava abatido, mas não destruído. Está retificando. Ele está abatido, mas ele não está derrotado. Bom. Atenuante. A mãe estava louca, mas fingia e afetava a todos em sua volta. Tá? Mas fingia que está tentando atenuar a situação da loucura da mãe. Aditivo. Anoiteceu, mas a vida não parou. Anoiteceu e a vida não parou. Por mais que tivesse anoitecido, a vida não tinha parado. Além do conectivo mais e de seus sinônimos, há na língua portuguesa um outro conjunto de conectivos que servem para expressar a contraposição, tá, de ideias. Trata-se de embora e seus equivalentes. Só que esse tipo de conjunção são conjunções subordinativas. Quando eu utilizo esse conectivo mais aqui, eu vou focar no que vem em seguida dele. Quando eu utilizo o embora, eu vou focar no que está na outra oração. É isso. Basicamente isso, tá? Claro que muda o tipo de oração que eu tenho, porque aqui eu vou estar com esse conectivo eu estou servindo de uma oração subordinativa e aqui de uma oração coordenada. E com esse conectivo, eu estou fazendo uso de uma oração subordinada e aqui de uma oração coordenada. Mas o que importa nesse ponto aqui é o foco no que eu estou querendo dizer. Se eu utilizar o mais, o foco é no que vem depois dele, tá? O que está na mesma oração que ele. Se eu utilizar o embora, o foco é o que está na oração que ele não pertence. Está na outra oração. Então, aqui para a gente recapitular, vou trazer algumas orações. Ó, Priscila Alcântara não só canta, mas também compõe muito bem. Então, eu tenho uma oração aditiva. Não só canta, mas também compõe muito bem. Não só, mas também. Adição. O país é extremamente rico. O povo, porém, vive em profunda miséria. Você tem razão, contudo, fique de boca fechada. Então, aqui eu tenho opções e exemplos do uso de adversativas. O time jogou muito bem, entretanto, não conseguiu a vitória. Adversativas. Lembrando que, ó, o amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. O foco vai estar aqui, ó, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade, tá? Frases com conjunções alternativas. Fale agora ou cale-se para sempre. Ora age com calma, ora trata a todos com ignorância. Frases alternativas. Agora, frases conclusivas. Não tenho dinheiro, portanto, não posso te pagar. A situação é delicada, devemos, pois, agir com cautela. O time venceu, por isso está classificado. Conclusões. E para finalizar, frases explicativas, que vão trazer aí uma justificativa, uma explicação da frase anterior. Vou andando, que cansei de esperá-lo. Por que cansei de esperá-lo? Pois cansei de esperá-lo. Cumprimente-o, pois foi promovido. Cumprimente-o, porque foi promovido.
Aqui no material de vocês tem alguns exercícios para vocês praticarem. Façam os exercícios. Se ficar alguma dúvida, comente comigo. Não deixe a sua dúvida para você. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido, de verdade. Mas se não entendeu, fala que a gente tenta uma outra abordagem, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!